Boa noite, professor. Teria alguma dica para quem quer estudar filosofia, mas é menor de idade e pobre? Grande abraço. Bom, o Torta de Maçã comenta algo aqui que eu vivi, né? Não tinha condições, não tinha muitas condições e eu fui também construindo a minha vida nesse estilo. Bom, eu vou citar o meu caso aqui para responder a tua pergunta, né? Quero estudar filosofia, mas tô sem grana, não tenho grana para nada. E detalhe, ele é menor de idade, né? E ele tem quantos anos? Menor de idade. Menos de 18. É, menor de idade, né? Então é adolescente, vamos chamar assim, né? Alguém que é adolescente, que quer estudar filosofia e não tem grana, né? Pô, Tá aqui. é o meu caso. O meu caso é exatamente esse. Ah, vamos deixar bem claro aqui para não ter uma frase solta, né? Eu fui para o seminário porque eu queria ser padre. Quero deixar isso bem claro, né? Não tirarem a frase do contexto. Mas, ao mesmo tempo, eu fui para o seminário porque também era um local que eu ia estudar. Porque eu não seria um estudante onde eu morava. Eu morei com os meus pais, depois com meu avô e minha avó, no interior, né, na colônia. E a minha vida era trabalhar na roça, tirar leite da vaca, jogar futebol nos potreiros lá com os meus primos e amigos e vizinhos. Então era uma vida de colônia mesmo. E a vida de colônia não existia livros na vida de colônia. Vida de colônia existe vaca, porco, peixe, pasto. Essa é a pegada, então, né? E sempre muito humilde. Tu vive bem, tu passa fome? Tu não passa fome, mas tu vive, né? Tu não vai ficar, ganhar muita grana tendo 2 vacas e 5, 6 porcos e coisa do tipo, né? Então a minha realidade basicamente foi essa. Então eu fui pro seminário porque eu queria ser padre, mas também eu sabia que eu conseguiria estudar lá. Não tô falando pra tu ir pro seminário, né? Por isso, né? Tu vai pro seminário se tu quer ser padre, né? Não pra estudar. Mas foi no seminário que eu tive essa oportunidade de estudar. Bom, o que aconteceu depois? Depois que eu saí do seminário, eu trabalhei por um tempo, né? Trabalhei numa indústria, aqui da cidade, ganhando R$ 400 na época, ou seja, pagava nada, né? R$ 400, e estudava ainda, né? Porque eu saí do seminário e concluí o curso fora do seminário, então eu tive que pagar o curso, né, com esse meu salário. Enfim, trabalhei aqui e aí por 400 pila e depois eu entrei em crise, do tipo, o que eu vou fazer da vida, né? Eu tô aqui ganhando pouquíssimo, consigo só comer com esse dinheiro e pagar os estudos, vou fazer o quê, né? Aí eu decidi, bom, vou dar uma guinada total. E para dar uma guinada total, eu tinha poucas coisas para guinar isso aí, para virar. Eu tinha eu e a possibilidade de estudar, né? Então, o que eu fiz? Eu me tranquei numa pensão na época, porque eu morava sozinho na cidade, não tinha os pais, né? Os meus pais eram da colônia, então no interior, e estavam distante. Então eu morava na casa da minha tia antes, né? Depois eu saí da casa da minha tia, fui morar aqui da cidade, que ela mora aqui. Eu fui morar então numa pensão. Eu lembro que essa pensão eu pagava 40 pila por mês, tipo, era pouquíssimo. Também era um quarto de um por um, acho que tinha espaço para cama e alguns livros. E almoçava, inclusive isso que eu nunca contei, eu acho, né? Mas eu almoçava com os mendigos na época. Isso já tava com 22, 23 anos, né? Almoçava com os mendigos porque perto da pensão que eu morava tinha um restaurante popular. E eu brinco, né? Almoçava com os mendigos, era um restaurante popular. Mas todo mundo que almoçava lá, que ia pra fila no horário que eu tava, eram mendigos da cidade. Então eu fiquei amigo de muitos mendigos da cidade. Porque eu almoçava com eles. Eu tinha uma mesa de uns 20 e eram 20 mendigos, né? Mais eu. Então, porque era no meu, eles não pagavam nada, mas eu pagava 80 centavos o almoço. 80, 90 centavos, alguma coisa assim. Então foi assim que eu sobrevivi durante quase um ano, morando numa pensão de 40 pila, almoçando por 80 centavos, e a janta eu conseguia, né? Eles me entregavam lá uma janta. Certas pessoas conseguiam me dar essa janta. Então foi assim. Mas eu foquei total e aí o que aconteceu depois? Eu consegui bolsa de estudo para o mestrado, para o doutorado. Então eu fui conseguindo estudar justamente isso, né? Me entregando total à causa.
e tentando bolsa de estudo. Por quê? Porque sem a bolsa de estudo não teria como pagar e muito menos como sobreviver. Ou eu continuaria morando numa pensão por 40 pila, mas aí eu teria que me mudar de cidade, daí eu teria que ir para Porto Alegre para fazer mestrado e doutorado. E foi mais ou menos esse o caminho que eu trilhei. O que eu te falo, então, né, é que se tu tem um objetivo, as coisas podem ser difíceis, como foram nessa época da minha vida, mas eu sabia o que queria. E eu só iria parar quando eu ia alcançar. Aí eu fui, fiz o mestrado, o doutorado com bolsa, fiquei entre os primeiros colocados, daí consegui a bolsa. E as coisas foram acontecendo. Então, quando eu terminei o mestrado, na mesma semana eu fiz a prova para a seleção para o doutorado, passei também, fui em segundo lugar, no mestrado eu acho que fiquei em primeiro, segundo lugar, com bolsa também, mas na mesma semana eu defendi a dissertação, fiz a prova para o doutorado e me chamaram para substituir uma professora numa universidade que caiu do cavalo, porque eu era especialista naquela área e me chamaram para substituir ela por 3 meses. E depois eu fiz a prova para ingressar como docente da universidade e estou nessa universidade há 13 anos. Então, de certa forma, por isso que eu comentei a minha história, né? Muitas vezes as coisas podem, né, estar bem perdidas, difíceis, mas calma, vamos com calma, vamos pensar sobre as possibilidades que há, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Segundo, o que eu quero fazer, né? É importante. Qual o teu objetivo? Qual o teu objetivo de vida? Que tipo de vida tu quer ter? E o que tu pode fazer para buscar isso?